Olá família, bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Eu sou a Carolina Locuti, não me conhece como Angolana Locuti nas redes sociais. É o seguinte, sobre o tema, né? Pai rico, pai pobre. Acredito que muitos de vocês já devem ter lido e ouvido falar do livro Pai Rico, Pai Pobre. Mas eu vou falar desse tema noutra perspectiva. Eu quero falar do meu pai. Para quem já me segue há muito tempo sabe, ou pelo menos já ouviu em alguns vídeos, que os meus pais são separados e eu vivi a maior parte da minha vida, se posso assim dizer, com meu pai. E pronto, eu quero falar sobre o pai rico que eu tenho. Eu tenho um rico pai, não tenho um rico pai com poder financeiro, mas eu tenho um pai que é técnico médio, que é o melhor, o mais inteligente que eu conheço, não conheço outro, para ser sincera. E eu tenho um pai que, olhando para a nossa realidade angolana, africana no geral, falar de África no geral às vezes é um pouquinho complicado, mas eu não acho de todo errado olhar para o continente de forma geral, do tipo os europeus, os americanos, os africanos. Eu quero falar dos africanos muito em prol do conhecimento vago que eu tenho com as culturas mistas que eu já convivi, africanas aqui em Portugal. Então há aí pormenores muito parecidos. E o estilo do pai africano é aquele pai rígido, aquele pai que não elogia, que não diz te amo, que não brinca, que não transmite afeto. Pode até sentir, mas não transmite. Eu tenho que reconhecer que eu tive e eu tenho um rico pai, que o meu pai tipo, quebra todos esses tabus. Eu sou a menina que cresceu com o pai e que se fez presente nas atividades do meu pai. O meu pai é daquelas pessoas que quando nós éramos mais novos, tipo, aos finais de semana era para sair com o meu pai e estar com os amigos do meu pai. E raras foram as vezes que eu vi os amigos do meu pai levar os filhos. Então, isso numa realidade como a nossa, eu tenho que dizer, eu tive uma infância com um rico pai. Eu cresci no meio de pessoas intelectuais, no meio de pessoas com alguma informação face àquilo que era o meu meio social, porque o meu pai me permitiu conviver. Então, desde muito cedo, eu aprendi a lidar com diferenças sociais, culturais na minha vida. E quando falo sociais, é muito meio social. Desde os mais pobres aos mais endinheirados, o meu pai me deu essa permissão. Desde os mais burros aos mais intelectuais, o meu pai me deu essa condição, porque o meu pai foi um rico pai. O meu pai me deu a oportunidade de andar numa escola privada e conviver com pessoas da elite e pessoas mais pobres. Eu vivia num bairro normal, em que em Angola também falar de bairros nobres é complicado, porque na mesma rua você tem pessoas que não comem, tem pessoas que comem muito. Não sei se me quero entender aqui essa minha fala. Que percebam o que eu quis dizer com isso. Em Angola, na minha cidade no Lubito, lá na minha cidade em Benguela, na Catumela tinha um jardim zoológico que se chamava bambus. Eu conheci os bambus, eu já vi jacaré, eu já vi quase todo tipo de animal. O meu pai me levava no trabalho dele, lá tinha um avestruz que chamava Maria. Então, essas convivências, eu olhando para trás, eu consigo dizer que eu tive um rico pai. Porque naquela altura, raros foram os casos de crianças e adolescentes que tinham essa vida. E temos que ser sinceros, esse tipo de atividade você via mas em famílias mais claras, nos brancos, nos mulatos, ou em alguns negros, que algum poder financeiro. E eu não tinha esse poder financeiro, mas eu fazia parte dessas estruturas. Porque o meu pai é uma pessoa que é amigo de todos, sei que não é querido por todos, mas pronto, o meu pai é uma pessoa muito popular na minha cidade, que lida com quase toda a gente, desde a camada mais alta à camada mais baixa. O meu pai é um cara sem tabu, o meu pai é um rico pai. Então, um cara que te dá a oportunidade de conviver, de ter essa sequência. O meu pai, e depois tem uma coisa que eu tenho que dizer aqui, eu nunca fui boa aluna, assim de tipo, Carolina é referência. Não, raras são as vezes que eu fui referência na escola, conto. Mas isso antes, também tenho que dizer, isso foi depois da separação dos meus pais, porque antes eu me vi desenvolver uma possível, tipo, eu sou muito inteligente, desculpem, mas a inteligência tem inteligência não é só quem tira 20, amados, beijinho, não é só. Então, mas pronto, não é disso que eu quero falar. O meu pai me parabeniza pelo mínimo. Eu me lembro que eu tive uma colega, mas já não na minha infância, mas na minha adolescência, na fase de sair do ensino médio, secundário para outros,
Tenho colegas que se tiravam 18, 20, não sei o quê, e não ficavam felizes. Eu quando tirasse o meu 10, o meu 14, porque aprovei, papá, aprovei. O meu pai não me pergunta qual foi a tua média. O meu pai festejava comigo e dizia, parabéns filha, mas também não querias outra coisa, não esperavas outra coisa, né? Os meus pais, o meu pai em particular, parabenizava-me por tudo. Na igreja, porque orei, ou porque cantei e recebi um prêmio. Meu pai até me levava para jantar, porque na igreja me ofereceram um CD, me ofereceram uma Bíblia. Porque fiz alguma coisa, o meu pai me gratificava. Então eu tive um rico pai. E isso fez muito bem na minha autoestima. Isso fez muito bem e contribuiu para o meu contribuir. E contribuiu para a minha pessoa. Porque hoje, e o meu pai, quando eu ia de férias e regressava para a minha cidade, eu corria para o colo do meu pai me abraçava sem problema nenhum. Hoje eu coço a mão na cabeça do meu pai, lhe dou um beijinho, sem problemas nenhum, eu transmito afeto. Então, eu tive um rico pai e eu preciso de falar, e fiz esse vídeo para falar disso, por quê? Porque há muita malta aqui hoje a morrerem frustrados, a se matarem, a cometerem desvios, com medo de decepcionar os pais, porque o pai é muito mau, porque o pai vai bater. Não tem pessoas que cometeram grandes erros na vida porque não tiveram um pai. Estamos a falar de pai, não estou a falar de mãe, calma aí, não estou a separar, não estou a meter a minha mãe de parte. Mas porque não tiveram um pai aberto a ouvi-los. Pessoas que eu vi se matarem para terem 20 e que depois, meu pai, meus pais não querem saber disso. Os pais não sabem como é que eles andam, como é que fazem, como é que estão. Porque só estão lá para meter uma postura. O pai come na sala, os filhos comem na cozinha. Nunca teve isso. O bife, o pai é que serve primeiro. Nunca vivi isso. Então eu tive um rico pai. Eu quero fazer essa homenagem ao meu pai. A homenagem faz-se aos vivos, dá-se flor aos vivos, e eu sou apologista disso. Então, eu queria falar do pai rico e do pai pobre nessa expectativa, mais do pai rico que eu tenho. E porque as pessoas vão muito na linhagem de que o pai rico é aquele que dá o poder financeiro, que dá... Eu queria muito que o meu pai me tivesse comprado um MacBook. Fui eu que comprei para mim, não foi o meu pai. Mas o meu pai me deu aprendizado depois disso. Então são essas coisas, dentre outras muitas, que eu acho que é importante refletir. Apoie o seu filho, converse com o teu filho, ouça o teu filho, principalmente aquele filho que você mandou para fora para emigrar, aquele filho que você mandou para estudar. Pergunta por que ele não está conseguindo terminar, conversa. Não é fácil estar desse lado. Pergunta por que ele não está conseguindo fazer como os outros dos filhos estão a fazer. Você não conhece como o filho dos outros estão a fazer. Você não conhece o que os filhos dos outros fazem de concreto. O jardim do outro vai ser sempre mais bonito que o nosso. As tuas lutas vão ser sempre mais difíceis que a dos outros. E as glórias dos outros vão ser sempre melhores do que as tuas. E não é bem assim. Obrigado, papá, por tudo que tens feito por mim e por tudo que ainda has de fazer por mim, porque eu te quero vivo para a vida toda. Se alguém tiver que morrer primeiro, que seja eu. Eu não estou disposta a te enterrar. Estou com essa fala porque mas não fala de morte. A morte existe. Nós é que não estamos preparados para lidar. E eu não estou, confesso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Eu queria realmente fazer esse vídeo sobre o pai rico e o pai pobre, porque eu refleti muito sobre coisas que às vezes eu ouço de pessoas e eu reclamo do meu fogo, pessoas que a vida deles só dá certo, tem tudo ao alcance, os pais lhe dão. Ou agora penso no meu pai me diz que não tem, parece que já não me gosta e parece que já não quer. Não, eu olhei para trás e percebi, fogo, eu tenho um rico pai, que se hoje não está em condições ou não resolve os meus problemas como resolviam em outrora, é porque realmente não está. O mundo não está para poucos. Obrigado, papá, por tudo. E é isso, seguidores. One love. Isto aqui é um diário aberto. E mais uma vez, deem um pouquinho de mim. Obrigada por me assistir até o final. Espero que gostem do meu canal e que venham muita experiência de vida ali para frente. Porque mais do que nunca, agora eu vou ser mais aberta. Eu já contei no outro vídeo que estou num momento da minha vida muito complicado. E muito especial, porque eu sei que vem resultados brutais e eu quero estar ali com vocês, que é para dizer, olha, deu certo, e provar para vocês que é possível. E eu vou contar essa história. Um beijinho do fundo do meu coração.